o primeiro webinar Mulheres na Tecnologia do FutureCom. Um encontro para falarmos sobre tecnologia, inovação, liderança e empoderamento feminino. Eu sou a Ana Caparrós e desejo que esteja tudo bem com você, onde você estiver. Um salve para as mulheres que estão nos assistindo, em especial para as maravilhosas que molduram a nossa tela aqui. Nosso muito obrigada e bem-vinda às painelistas, Alessandra Delbébio, vice-presidente jurídica e de assuntos corporativos da Microsoft Brasil, Carla Coelho, vice-presidente de Digital Sales da IBM América Latina, Cadu Lopes, vice-presidente de alianças e canais da Oracle, Sônia Oliveira, responsável pelo gerenciamento de riscos e ofertas da Nokia, e nossa moderadora, Ana Fontes, presidente da Rede Mulher Empreendedora. Ao longo do nosso webinar, teremos a presença de outras mulheres incríveis que, com suas vozes e mensagens, vão passar por aqui. Portanto, fique conosco. Nós também vamos combinar a nossa dinâmica durante o nosso evento, tá bom? Aqui embaixo tem um botãozinho escrito Q&A. Se você quiser enviar suas perguntas, tirar suas dúvidas com as nossas mulheres, nossas convidadas, é só você clicar ali e fazer a sua pergunta. Fique de olho ali também, porque a equipe FutureCom também vai deixando algumas informações sobre novidades, sobre alguns assuntos referentes ao nosso webinar. Ok? Então, quando você deixar ali a sua pergunta, elas serão depois destinadas às nossas participantes. Eu quero dizer que essa ideia do primeiro webinar, o webinar Mulheres na Tecnologia, surgiu em março, quando, no mês das mulheres, o mês mundialmente conhecido como das mulheres, quando nós abrimos o canal digital, o nosso FutureCom Digital, e convidamos mulheres para escrever sobre o papel das mulheres no setor, né, de tecnologia, o mundo TI. Mas nós fomos engolidos pela pandemia, né, que veio e, de certa forma, quase ofuscou esse nosso canal. Mas nós temos ali um artigo chamado Entre Números e Nãos, que é da nossa querida Sônia Oliveira, que a gente deixa depois ali para quem quiser ler o artigo no FutureCom Digital. Então, eu queria, Sônia, pessoalmente te agradecer, muitíssimo obrigada, e convido as demais para também poder escrever sobre esse assunto, e é muito bonito ter você aqui. Então, assim, Carla, Cadu e Alessandra, eu sei da agenda corrida, sei o quanto nosso papel como mulher é tão diferente, né? Tão mais sufocante, então eu agradeço muitíssimo a presença de vocês e o que vocês vão dividir conosco. E Ana Fontes, eu sei que, como eu, há muitas mulheres eufóricas, entusiasmadas com a sua presença aqui. Eu já participei de vários eventos da RME e quero te dizer que estou muito feliz, estou super nervosa, que a internet até travou, minha querida. E quero dizer que uma das coisas que eu ouvi em um dos seus eventos é que a mulher, quando ela é empoderada, quando ela é líder, quando ela começa a ganhar dinheiro, ela transforma a sociedade. Por quê? Porque ela investe na educação dos filhos, ela investe na educação do mundo e ela puxa outras mulheres. E nós, como somos mulheres, sabemos o quanto é difícil chegar onde chegamos, da maneira que chegamos, a gente sabe que só a educação... enfim, quanta coisa, né? Eu sei que vocês vão falar sobre isso. Então, assim, muito obrigada, meninas. Eu cheguei aqui agora e eu quero agradecer muitíssimo. Quero dizer que o FutureCom é feito de muitas mulheres, muitíssimas mulheres. Então, em nome delas, eu quero agradecer todas vocês e quero agradecer essas mulheres que são minhas companheiras, que são entusiastas, né, que são maravilhosas. E quero mandar também um beijo para o Hermano Pinto, no diretor do FutureCom. Quero mandar um beijo para a nossa assessoria de imprensa, que é feita de mulheres, a De Freire, e todas as mulheres da Informa Markets, que promove o FutureCom. É isso. O papo tá bom, só eu falei, e agora a conversa com vocês. De uma Ana para outra Ana, de uma mulher para mulheres maravilhosas. Muitíssimo obrigada. Aproveitem. Nossa, que delícia, Ana Caparrós. Uma honra, uma delícia bater esse papo agora à tarde com essas mulheres
nesse painel luxuoso, né? Porque é luxuoso. Olha isso, gente. A Alessandra, a Cadu, a Sônia, a Carla, a Ana. Então, acho que é bem bacana a gente falar que reunir essas mulheres, isso é um privilégio, né? Também, reunir essas mulheres todas nessa 1 hora e pouquinho que a gente vai estar aqui para bater esse papo. Bom, como a Ana falou, eu sou Ana Fontes, eu sou fundadora da Rede Mulher Empreendedora, que é a maior rede de apoio a mulheres que querem empreender o que empreendem no Brasil. Hoje a gente tem 750 mil mulheres no Brasil inteiro. Esse é um dos temas, mulheres e tecnologia, que a gente também olha bastante. Eu sou delegada líder do Brasil no W20, que é um grupo do G20 que trata do quê? A inclusão de mulheres nas mais várias áreas do nosso mundo, né? E uma das áreas é STEM, né? A participação de mulheres nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, para a sigla em inglês. Então, eu fiquei super feliz com o convite, porque esse é um tema que me toca o coração, incluir mulheres em áreas de ciência, né, e tecnologia, e queria já começar fazendo nosso painel fluir bastante. É um bate-papo. Como a Ana falou, coloquem as suas perguntas aqui no Q&A, né, no perguntas e respostas. Se vocês não tiverem perguntas, eu tenho muitas, podem ficar tranquilos, mas se vocês quiserem perguntar, eu não perderia essa oportunidade, né, de ter todas essas mulheres juntas e poder perguntar para elas. Então, façam isso. Mas antes da gente começar a nossa conversa, nós tivemos algumas mulheres que também iam estar com a gente aqui batendo papo e não puderam por conta de questões de agenda. Então, eu ia pedir para o pessoal da Informa Market colocar primeiro o vídeo da Fiamma, dando uma mensagem para a gente nesse painel. Olá pessoal, é um grande prazer participar do livecast do FutureCon, que vai abordar esse tema de extrema importância, que é o papel da liderança feminina na tecnologia e também em tantos outros setores. Muito rapidamente sobre a minha formação e sobre a minha carreira. Embora eu esteja atuando há muitos anos na área de tecnologia, minha formação é em humanas, eu sou formada em publicidade e propaganda pela Federal Fluminense e em relações públicas pela UERJ e também tenho pós-graduação em marketing pela PUC-Rio. Eu comecei a minha carreira na Petrobras Distribuidora, tive uma passagem de 4 anos pelo Banco Boa Vista e em 1999 eu ingressei na Algar Telecom Leste. E lá eu comecei uma longa carreira na área de telecomunicações, com passagens pela Oi, pela TIMnet, pela Claro, pela Samsung, sempre na área de serviços de valor agregado e novos negócios. Em 2015, eu entrei no Twitter para ser head de agências e em 2017 eu assumi a operação da empresa aqui no Brasil. Eu também sou conselheira de administração da Valid, que atua no segmento de identificação e segurança física e digital. O tema desse webinar é de extrema relevância para mim, é de extrema relevância para as empresas e é de extrema relevância para a sociedade. Eu acredito fortemente que os problemas que a humanidade vai enfrentar daqui por diante vão ser cada vez mais complexos. A pandemia que nós estamos vivendo agora é só um exemplo dessa complexidade. E a resolução desses problemas, cada vez mais complexos, vai implicar em trazer novos olhares, experiências e competências diferentes. E a mulher é uma parte importante dessa diversidade, porque ela ajuda a compor essa inteligência coletiva, que é capaz de criar nas empresas uma tensão criativa que traz mais inovação, traz melhores soluções e traz mais resultados financeiros, como já comprovam vários estudos disponíveis hoje no mercado. Infelizmente, a minha agenda não me permitiu permanecer para debater com as incríveis colegas sobre esse tema, mas eu tenho certeza que daqui vão sair mensagens que vão inspirar e que vão conscientizar a atual e a nova geração de líderes sobre os benefícios da presença da mulher, não só para os negócios, mas também para a construção de uma sociedade mais justa e mais igualitária. Eu espero que vocês aproveitem muito o conteúdo desse webinar.
programa já passou aí, já começando, já dá um aquecimento. Eu queria começar fazendo as perguntas, eu vou fazer várias rodadas de perguntas, mas já as 124 pessoas estão aqui assistindo a gente, já coloco para vocês, quem quiser fazer pergunta, entra aí no Q&A. Eu vou começar com a Alessandra, né? Depois eu vou entrar nas perguntas mais difíceis, eu vou entrar numa super fácil, Alessandra, bem tranquila, assim, né? A gente tem uma realidade no Brasil de mulheres em cargo de liderança, que é uma realidade ainda muito longe do que a gente representa na sociedade, né? As mulheres são 51% da população, e falando de média liderança aqui no Brasil, são só 40%. Quando você vai para a alta liderança, esses números ficam mais difíceis, né? Aí só 12% a 14%. Quando vai para CEO, então a situação é mais complexa ainda. Na sua opinião, Alessandra, o que você acha que é possível, como país, a gente fazer para poder melhorar esse quadro? Olha que pergunta simples, Alessandra, que tranquilo. Boa Muito tarde, bom. querida. Boa tarde, Ana, mas muito bom começar esse bate-papo aqui com você. Obrigada também à FutureCon, a organização, a Carla, Cadu, Sônia, uma delícia estar aqui com todas vocês. Eu fico feliz também, Ana, porque eu dei uma sapeada aqui, eu notei que tem homens nessa conversa. Isso me deixa mais feliz ainda, porque essa é uma conversa não só para as mulheres, essa é uma conversa de todo mundo, que a gente está junto aqui. Então, eu vou começar respondendo a tua pergunta, dizendo que tem um dado ainda mais desanimador, por um lado, mas acho que a gente vai conversar aqui como mudar esse cenário. Você estava falando em geral, né, desses números em cargos de liderança e mulheres ocupando essas vagas, mas em tecnologia esses números são menores ainda. Então, eu, apesar de não ter uma formação em tecnologia em STEM, porque minha formação é jurídica, eu estou na área de tecnologia há uns 20 anos já. E esse é um cenário que eu venho acompanhando, e hoje o estudo da Unesco de 2018, inclusive, perdão, os números que falam, a Softex que fala desses números, que a gente tem hoje ocupando cargos de tecnologia, mulheres são só 20% desse número. Então, é um número ainda menor do que você trouxe. O que a gente pode fazer para melhorar? Então, a gente, como país, eu acho que tem responsabilidade para todo mundo aqui, para os governos, para as corporações, como a que eu estou, como a Microsoft. Então, do nosso lado, eu acho que a gente precisa pensar cada vez mais em programas sólidos de diversidade e inclusão. Quando a gente olha para a Microsoft, diversidade e inclusão está no cerne da nossa cultura corporativa. Há 6 anos atrás, a gente teve a liderança global da Microsoft mudou, o Satya Nadella assumiu, começou a falar numa transformação cultural muito profunda, fala numa mentalidade de crescimento, né? Então de aprendizado, de abertura para aprendizado, e parte dessa jornada tem tudo a ver com incluir talentos diversos, cada vez mais. E aí, óbvio que você está falando de gênero, sem dúvida, de orientação sexual, de etnia, mas no olhar da Microsoft é uma diversidade muito mais ampla do que isso. A gente fala de perspectivas diferentes, pessoas de origens diferentes, de classes sociais diferentes. É com essa riqueza de diversidade que a gente vai conseguir mais inovação, que a gente vai conseguir atender melhor os anseios da sociedade em que a gente está inserido. Então, essa é a jornada que a gente tem que fazer. Na Microsoft, a gente tem um compromisso para acelerar essa agenda de equidade de gêneros, e um dos nossos compromissos é o de ter, nos nossos processos de seleção, uma mulher como finalista. Isso não quer dizer que a mulher vai conseguir aquela vaga, não quer dizer que a gente está forçando a barra, quer dizer só que a gente tem um olhar mais cuidadoso e intencional para atrair mais mulheres para essa área também. Então, esse é um dos nossos compromissos. Hoje, na nossa liderança, a gente é liderada por uma mulher, a Tânia Cosentino, e o nosso time de liderança, felizmente, hoje é composto de 50% de mulheres na Microsoft. Então, acho que é um dado interessante de uma jornada que a gente vem traçando. Mas, além de internamente a gente fazer esse compromisso, a gente precisa atrair mais mulheres para os cursos técnicos. Hoje, a gente está falando de novo em números, Ana, a gente olha para a área educacional. Exato. E aí são diversos os fatores, né? A questão dos estereótipos culturais, ambientes familiares, enfim, educacionais. O fato é que a gente tem um cenário hoje, e aí sim, foi a Unesco que fala isso em 2018, que globalmente, na área de STEM, como você citou, né, para ciências, matemática,
a gente tem hoje apenas 30% de mulheres estudando. Então, como atrair mais mulheres para essa área? Essa área também é para as mulheres, é para todo mundo. Então, a gente tem alguns programas específicos para atrair meninas, para despertar essa paixão nas meninas. A gente tem um programa que chama Eu Posso Programar para Meninas, que é para familiarizá-las um pouco mais com linguagem de código, programação. A gente tem, agora na pandemia, no começo desse ano, em maio, a gente fez, junto com a Womakers Codes, que é um movimento muito bacana de mulheres, a gente teve 15 mil inscritos, fizemos 15 aulas online, para atrair, então, todo esse público e ajudar a capacitá-las. Uma palavra-chave para a gente é capacitação aqui. É o aprendizado, é não só despertar, então, o interesse pela tecnologia, mostrar que é um mercado possível para as mulheres e que está aumentando em termos de representatividade, mas capacitar, dar essas ferramentas para que elas também consigam desenvolver essas habilidades digitais. A gente conseguiu, em um mês, formar 4 mil mulheres em diferentes habilidades digitais. Então, a gente vai do mais básico até inteligência artificial, cientista de dados. A gente tem 2 principais plataformas na Microsoft, uma a gente chama de academia, e a outra é o Microsoft Learn, onde a gente tem conteúdos específicos, não só das ferramentas de tecnologia da Microsoft, mas principalmente trilhas de conhecimento nessa área ampla de ciência de dados, computação, inteligência artificial, e a gente se aproxima das instituições de ensino, das universidades, para colocar tudo isso à disposição também deles. É a nossa forma de contribuir um pouquinho para melhorar esses números que você falou. E é uma tarefa de todo mundo, não é só sozinha da Microsoft, hein? É um pedacinho, a gente precisa juntar, aprender uns com os outros, escalar, potencializar, a gente está aqui para fazer isso junto. Eu acho muito bacana, Alessandra, o que você colocou, e eu acho que é importante a gente falar isso, né? A diversidade, ela não é uma coisa que você vai colocar da noite para o dia, ela é uma jornada, né? Para todo mundo. Ela é uma jornada de política pública, ela é uma jornada para as empresas, como você colocou, você falou várias iniciativas aí da Microsoft. Os números, sim, para mulheres em tecnologia são os números piores, infelizmente, né? Do que os números para mulheres em liderança em geral. E 2 coisas que você falou que são fundamentais também, né? Capacitação, eu acho essencial para a gente trabalhar, e representatividade, né? As meninas, eu tenho 2 filhas adolescentes e lido com mulheres há 13 anos. Então, as meninas precisam se enxergar, elas precisam ver mulheres como vocês, em cargos de liderança, em empresas de tecnologia, e olhar para vocês e falar assim, poxa, eu posso ser uma Alessandra, eu posso ser uma Carla, uma Cadu, uma Sônia. Eu acho que isso é muito importante, falar de representatividade, né? O quanto isso é fundamental. E aí, Carla, vamos aprofundar um pouco mais essa conversa, né? Eu acho bem bacana a gente falar dos casos das empresas de vocês, porque vocês representam boa parte do mercado de tecnologia. Eu queria perguntar para você, Carla, quais são os programas que vocês têm desenvolvido na IBM para poder conseguir fazer inclusão de mais mulheres em posições de liderança e em posições de liderança também falando do aspecto de tecnologia. Boa tarde. Boa tarde, Ana, obrigada. Boa tarde, meninas, muito bom estar aqui com vocês. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite para participar do painel. E é um prazer realmente estar aqui com vocês. E foi legal, Ana, essa pergunta vir depois da Alessandra, porque eu acho que complementa muito, como a Alessandra falou, né? É um dever, é uma responsabilidade social de todos nós. E a gente tem que estar engajado e juntos nessa. Então é muito legal e é um privilégio estar numa empresa como a IBM, que tem o tema de diversidade no DNA, na história, né? Na história da IBM, sempre foi um tema super relevante e muito representativo. E eu vejo o seguinte, são 3 âmbitos que a gente tem que tratar para que esse tema realmente avance, né? É o empresarial, acho que a Alessandra cobriu muito bem, educacional, também foi abordado aqui, e governo, né? No empresarial, as iniciativas que promovem a mudança de cultura dentro da empresa. O educacional, as iniciativas que empoderam
esses jovens, né, que desenvolvem toda essa capacitação em tecnologias do futuro, e governo, sem dúvida nenhuma, através da criação de práticas que promovem a equidade. E a IBM tem ações muito fortes nesses 3 âmbitos. E para dar um exemplo, eu acho um dos programas mais legais e muito, muito bacanas que a IBM faz é da reinserção da mulher no mercado de trabalho. Então, muitas vezes, a mulher sai do mercado de trabalho por qualquer questão no início da carreira, porque tem filhos, em qualquer momento da carreira por um problema de saúde, ou porque decidiu parar, ou mais adiante porque tem que cuidar dos pais mais idosos. E a IBM criou esse programa de reinserção da mulher nesse mercado, criando toda uma jornada técnica de recapacitação em novas tecnologias para ajudar a mulher nessa reentrada no mercado de trabalho. Para mim, esse é um programa sensacional. E aí tem toda outros programas internos, né, no âmbito de empresarial que eu mencionei, como a parte de mentoria reversa. Eu fico arrepiada quando eu lembro da minha experiência com mentoria reversa na IBM, onde a gente tem a representatividade de grupos de afinidades, né, como afro, mulheres, LGBT+, pessoas com deficiência, onde eles vêm e contam a experiência deles dentro da empresa sobre o olhar deles, né? O passo a passo que eles dão, as dificuldades, os desafios, as barreiras, e a gente sentir isso com o olhar deles gera um engajamento nosso na causa, e que às vezes com ações muito pequenas a gente transforma a vida dessas pessoas. Então esse é um programa também que eu acho sensacional. No lado educacional, só para continuar avançando aqui, a IBM criou o OpenPTech, que é uma plataforma gratuita digital, hoje disponível em inglês, português e espanhol, para capacitar jovens e educadores em novas tecnologias, em computação na nuvem, em segurança cibernética, e também em plataformas de profissional, né? Como preparar currículos, como se preparar para uma entrevista. E exatamente com o que você falou, Ana, de trazer essas mais meninas em STEM, né? Como atrair e prepará-las para trazer. Tem umas em startups, né? A gente tem parcerias com startups e ONGs em toda a América Latina, também com o intuito de capacitar e empoderar essas meninas em tecnologia STEM, para trazê-las também para o mercado de trabalho mais bem preparadas e mais bem empoderadas. E com o governo, sem dúvida nenhuma, é um papel de todos nós aqui trabalhar muito próximo. Hoje em dia, a gente está colaborando com o BID, num programa de 100 mil mulheres empreendedoras, né, com o objetivo de acelerar a inovação e geração de novos negócios. Então, essas iniciativas nos diferentes âmbitos que eu comentei, a gente tem que levar muito a sério como uma prioridade de negócio, com métricas, buscando resultados, para que realmente esteja no DNA e a gente possa começar a transformar a sociedade. Acho fundamental o que você falou, Carla, porque, na verdade, assim, não adianta pensar nessa inclusão e diversidade como sendo algo que é legal para fazer. Não é só legal para fazer, é importante, é fundamental para fazer, é negócio, é você incluir mais pessoas, não tem como não fazer isso, né? Não tem como nenhuma empresa deixar de fazer. A gente tem que trabalhar, com certeza, pela inclusão e pela diversidade e cada vez mais olhando para isso. Cadu, queria te perguntar o seguinte, que é uma coisa que a Alessandra também citou e a Carla, a área de tecnologia, né, e eu achei curioso que, pelo menos até agora, 3 não são de origem da área de tecnologia, né? Eu também não sou, eu sou da área de comunicação, mas trabalhei com tecnologia a minha vida inteira, o que é muito curioso, né? Mas, assim, é uma área que é majoritariamente masculina, Cadu. Como é que a gente atrai mais mulheres para essa área? Eu acho que é fundamental a gente mostrar a atratividade, né? É uma área que paga melhores salários, que tem desenvolvimento de carreira mais interessante. Como é que você acha que a gente faz para atrair mais mulheres, né? Eu sei que vocês têm um trabalho incrível também na hora, mas queria te ouvir um pouquinho. Claro. Antes de mais nada, boa tarde a todo mundo. Ana, incrível que pareça, né? Minha internet falhou. Eu não ouvi completa a sua pergunta, vou somente confirmar. Eu posso repetir. Eu vou te agradecer, porque é incrível. Nós estamos aqui batendo papo há meia hora e aconteceu isso justo na hora que você me perguntou. Fica tranquila, eu super entendo, assim, tá todo mundo no mesmo barco, praticamente. Então, Cadu, eu estava te perguntando, assim, é bem difícil atrair hoje as mulheres para a área de tecnologia, porque quando você olha para os cargos preenchidos, você vê uma maioria são homens, né?
O que a gente pode fazer, né? O que as organizações podem fazer para atrair mais mulheres? A Alessandra falou de capacitação, a gente falou de representatividade. O que na sua visão, a gente poderia fazer para atrair, para que as mulheres olhassem para isso e falassem, olha, essa é uma carreira que é possível, eu quero estar no lugar da Cadu, da Alessandra, da Carla, da Sônia. Como é que a gente faz para mostrar isso? Perfeito. Eu acho que a Alessandra, ela foi, e a Carla, elas foram muito felizes em realmente dimensionar e qual é o nosso cenário e qual a nossa responsabilidade como empresa, né? E assim, acho que isso nós estamos totalmente alinhados, eu acho, como empresa, como sociedade, e tenho um prazer muito grande de dizer isso, né? O meu desafio aqui vai ser, olhando essa redução, né, porque se nós olhamos as últimas 3 décadas, o número de mulheres que realmente se formaram em ciências da computação e engenharia, ele decresceu. Ele caiu a menos da metade do que era 3 décadas atrás. E eu acho que o grande desafio é como eu olho isso sem entender que isso é uma tendência negativa, um prognóstico negativo de que a gente está no caminho errado. E as áreas técnicas, eu acho que elas até requerem essa experiência, esse interesse, e isso a gente vai trazer mostrando o lado bonito, o lado interessante, o lado gostoso de trabalhar em tecnologia. Mas a minha experiência nos últimos 2 ou 3 anos na Oracle me abriu um horizonte que eu não tinha parado para pensar antes. Que é o seguinte, eu não preciso ser alguém que saiba fazer um código para trabalhar no segmento de tecnologia. Hoje, o que eu vejo é que se eu sou uma pessoa que gosta de inovação, que gosta de criatividade, que gosta de ousadia, eu tenho, sim, todo o perfil para trabalhar num ambiente, num contexto de inovação que hoje o segmento de tecnologia propicia para essas mulheres. E se a gente parar para pensar, o setor financeiro ele já vive de tecnologia. Então, realmente, o que é o setor de tecnologia hoje? As coisas estão se misturando, né? E as oportunidades também se abrem. Eu me formei em computação e achei que eu tinha que trabalhar num fornecedor, alguém que fabrique software ou hardware. Mas menos, acho que 10% da minha carreira eu tive focada em desenvolvimento de código e nada disso. E eu trabalho numa empresa de tecnologia, né? E então, para mim, eu acho que a Oracle ela está conseguindo olhar para essa perspectiva e ver que a representatividade da mulher pode vir de outra forma. A gente tem contratado pessoas às cegas, porque como a gente sabe que é um mercado muito focado no masculino, por que eu vou deixar esse meu viés inconsciente tomar conta de mim? Então, a gente está fazendo entrevistas às cegas e o que nós estamos buscando são valores, não é a competência, porque a competência, a capacitação, como a Alessandra disse, isso a gente pode dar para eles, né? Então, o que a gente busca são valores, a gente está buscando pessoas em qualquer lugar. A gente tem um programa também de GNO que a gente está fazendo agora, onde a gente está praticamente sem custo nenhum formando pessoas das periferias. A gente está indo em mutirão da prefeitura, formando e fizemos parcerias com os nossos clientes que estão contratando essas pessoas depois que elas se formam. Tá? Então, uma coisa fundamental, o mercado e as possibilidades, a oportunidade no mercado de tecnologia não é mais fazer código. Tá? Eu acho que o segmento de tecnologia não são mais fabricantes de software e hardware. O segmento de tecnologia hoje ele é muito amplo. Ele é muito amplo. Então, eu acho que o que a gente tem é que ter um olhar aberto, uma mente aberta para entender que nós vamos conseguir atrair essas mulheres a partir do momento que a gente mostrar as portas pelas quais elas podem entrar na nossa empresa. E talvez, quando elas estejam dentro da nossa empresa, elas vão até querer fazer um curso de engenharia de computação. Porque é tão gostoso ficar lá, que ela não vai querer ir embora. Entendeu? Então, eu queria trazer
essa esperança e esse olhar de que a gente pode mudar as coisas vendo de outra perspectiva, entendeu? Eu adorei, Cadu, a sua provocação, né? O que é tecnologia? Que as pessoas têm uma associação muito forte e direta, que tecnologia é código, que você tem que ser um desenvolvedor e isso é tecnologia, e não necessariamente, né? A gente falou com algumas aqui que nem são da área de, ou melhor, não são de formação de tecnologia, Exato. mas que trabalham com tecnologia. Eu adorei, assim, a sua reflexão, porque eu acho que a gente tem que transformar a tecnologia em algo pop, em algo sexy, em algo atrativo para que as pessoas realmente, para que as mulheres realmente queiram participar dessas áreas. Achei muito bacana. Eu vou passar a próxima pergunta para a Sônia agora, e já vou emendar uma pergunta que tem aqui, Sônia. Vou colocar você numa saia quase justa, tá? Não é 100% justa, mas é quase justa. Queria que você falasse um pouquinho, Sônia, dos desafios das mulheres que ocupam esses cargos de liderança, né? Especialmente na área de TI, na área de tecnologia, que é o que a gente está falando. Se em algum momento da sua carreira você enfrentou assim alguma coisa desconfortável, alguma situação desconfortável. Isso casa com uma pergunta que a Viviane fez assim: como é que as mulheres em tecnologia podem se defender e proteger em outras situações delicadas na internet? Ela até mencionou o caso da menina que está super assim, todo mundo comentando essa semana da exposição, né, o quanto a tecnologia nesse sentido foi ruim, de expor a menina numa situação difícil. Então, conta pra gente, Sônia, você viu que eu já te coloquei assim, já numa saia justa, mas vamos lá. Bom, e além do mais, né, falar depois de todas essas VIPs, né, eu estou mais na saia justa ainda. Mas, antes de tudo, quero agradecer essa oportunidade, realmente para mim é uma honra, né, estar entre pessoas, assim, tão seletas, de empresas gigantes de tecnologia, e também quero agradecer a FutureCom, ao Hermano, então, a Carla, a Alessandra, a Cadu, a Ana, pela essa oportunidade, e eu, então, ao contrário, vamos dizer, da maioria das minhas colegas aqui, eu sou da área de tecnologia, me formei engenheira, eu sempre gostei da área de exatas e sempre soube desde pequena que seria um desafio, porque eu tinha que me colocar num ambiente masculino, né? Desde o colegial, né? Na nossa época falava colegial, na minha época, e então eu fiz a área de exatas. E aí, quando eu me formei, aquela vontade enorme, né, de mudar o mundo, de arranjar um espaço, né, na minha época a gente tinha muita vontade de ser dona da própria vida, né, então trabalhar, ganhar seu dinheiro, comprar um carro era um sonho de consumo, né, hoje eu acho que os jovens não têm tanta essa vontade de ser donos da vida, porque talvez nós também tenhamos dado muita liberdade para eles, né, a gente queria a nossa vida para a gente ter a nossa liberdade, e também vinha a responsabilidade, como ele já tem a liberdade, para que vir a responsabilidade, né? Mas voltando a isso, essa minha vontade toda de ser dona da minha vida e arranjar um lugar no mundo, né, dos homens, então, eu sempre fui com muita vontade, e o que eu percebi desde o começo é que eu tinha que mostrar ser muito melhor do que os homens, porque se eu fosse só igual, entre homem e mulher, eu ia escolher um homem, né? Então, assim, tinha que valer o esforço de contratar uma mulher. E isso, para mim, vamos dizer assim, não era um problema. Eu já estava muito bem ciente disso. E daí, o que eu fui vendo é que a gente vai ultrapassando os problemas, a gente não vai se derrotando por coisas erradas que acontecem e nem pela falta de visão de muitas pessoas, porque se você faz uma coisa certa, nada mais do que a sua obrigação. Se você faz uma coisa errada, tinha que ser mulher, né? No trânsito, a gente vê isso em vários lugares. Então, isso daí já está incutido, né? Então, o que a gente tem que fazer é seguir em frente, sempre em frente, sempre em frente. Não deixar se derrotar e, sobretudo, não deixar que ninguém convença a gente que a gente não pode, porque a gente pode,
né? O problema é que normalmente as mulheres, elas, por natureza, outra vez pela própria educação, elas foram educadas para servir, então elas estão sempre um passo atrás, então desiste antes. O homem não, mesmo que ele não tenha muita chance, ele vai lá, se põe e coloca. Então, o que a gente precisa ter esse discernimento, entender, olha, a luta vai ser mais difícil, a luta talvez não seja igual, mas ela vale a pena, porque é fantástico. Quando eu comecei a trabalhar, eu comecei justamente na área técnica, eu era da área de engenharia, né, da empresa, e eu me sentia muito importante fazendo os cálculos da zona de Fresnel, que tamanho de antena eu ia colocar. Então, eu sabia que dali a alguns meses, algumas pessoas falariam no telefone, porque eu calculei corretamente o tamanho de antena que ia colocar, e se não tivesse falhas na comunicação, é porque eu também calculei as contramedidas que tinha que colocar. Então, isso era uma coisa assim que me dava muita realização. E assim, o tempo foi indo. Então, acho que o que precisa fazer é a mulher tirar do lado pessoal, né? Se tem algum problema, se as pessoas falam mais duro, não era com você, era com aquela função que a pessoa está falando, e não pode desistir nunca, né? O Cafu, que foi o nosso capitão da seleção, quantas vezes ele foi recusado na peneira, até ele... Então, você imagina se ele desistisse na primeira vez que ele tentasse ser jogador de futebol, o que aconteceria, né? Então, é isso, a gente não pode desistir, a gente tem que ir à frente. E uma coisa é certa, nem todas as pessoas que estão na liderança são pessoas fantásticas. Às vezes os chefes falam coisas terríveis. A gente não pode achar que ele tem a verdade absoluta. O mundo dá muitas voltas. Quando eu comecei a trabalhar, a gente tinha juízo se a gente obedecesse o chefe. O que era importante era você obedecer, você está dentro do quadrado. Hoje em dia, a gente tem juízo se a gente tiver discernimento para saber se nós devemos ou não obedecer o chefe. Porque antes de tudo é o compliance. Né? E como os chefes são pessoas, às vezes eles não fazem a coisa certa, né? Então eu ouvi vários nãos na minha carreira e muitos vieram de chefes, e aí o que acontece? Você tem que continuar, né? Porque algum dia você vai conseguir o seu lugar se você continuar, não tem que ficar se comparando com os outros. Agora, uma coisa é certa também, as mães precisam começar a empoderar suas filhas, né? O menino, ele tem que logo ser forte, não chorar. A minha, coitadinha, eu faço uma brincadeira, quem me conhece bem na empresa sabe que eu não gosto muito que as pessoas abram a porta para mim, para eu passar na frente, né? Porque é isso que acontece. Eu sempre falo, você vai deixar eu passar na frente, depois não reclama no trânsito que nenhuma mulher deixa você passar na frente. Né? Porque o que acontece é isso, a gente não tem que ser a coitada que as pessoas passam, não, a gente é como os outros e às vezes com alguma dificuldade ainda. Então, assim, a mulher, se ela quer vencer, não pode se fazer de vítima, não pode reclamar que o mundo é machista. Vamos à luta, e sem querer privilégios, a gente tem condições de igual para igual, não precisamos, né? É claro que as cotas aceleram, eu achei muito legal os programas que tem aí, as cotas aceleram, vamos dizer, a equidade. É uma questão de tempo as mulheres estarem 50%, mas se a gente puder acelerar isso, por que não? Mas não porque a mulher não merece, mas porque a mulher geralmente é prejudicada na escolha. Parabéns pela essa possibilidade de fazer seleção às cegas. É uma coisa que realmente é admirável. Sônia, bacana a sua visão. Assim, eu queria dar alguns dados importantes antes da gente ir para a próxima rodada, né? Para a próxima rodada de perguntas. Eu vi que tem várias perguntas aqui, eu vou tentar inserir as perguntas dentro da nossa conversa, que eu acho que vai ser bem interessante. Eu esqueci de te falar uma coisa, você me perguntou de um episódio que eu tinha sido prejudicada por ser mulher, né? Quando eu comecei a trabalhar e durante muitos anos, eu, por ser mulher, não tinha o direito de colocar o meu cônjuge como dependente no plano de saúde, ao contrário dos homens que podiam, e não somente, podiam colocar não somente o cônjuge, mas também se não fosse cônjuge, se fosse um outro tipo de relação, também podia colocar, mas as mulheres não podiam. E eu fui mandada para trabalhar na matriz da empresa no exterior, e meu marido teve que pedir demissão para poder me acompanhar, então, portanto, ele ficou sem o plano de saúde, e ele teve um problema seríssimo de saúde lá,
E quando eu falei para a pessoa do RH que eu precisava de um adiantamento, porque tinha tido um problema, ela falou assim, mas por que você não usa o plano de saúde? Eu falei assim, se você me permitisse, eu usaria, mas não tenho o plano de saúde. E ela ficou super envergonhada, né? Graças a Deus, com o tempo, a lei foi mudando e isso aconteceu. E outro episódio interessante é que logo que comecei, só tinha secretários no setor, eu fui uma das primeiras engenheiras. Então, quando ligava uma pessoa pedindo alguma informação técnica sobre os equipamentos, né, logo caíam lá, e eu atendia e a pessoa falava que ela queria uma informação técnica. Eu falava, pois não, eu falei assim, não, mas eu gostaria de falar com uma pessoa técnica. Eu falei assim, essa pessoa que vos fala é técnica também, né? Então, a voz feminina para tratar de coisas técnicas, na verdade, ela é tão competente quanto a masculina, basta apenas dar oportunidade. E, por favor, as professoras do primário, não falem mais que matemática é difícil. Matemática é super maravilhoso e eu entendo que é a linguagem com a qual o mundo foi feito. Você falou de várias coisas, Sônia, que a gente chama tecnicamente de vieses inconscientes. E vou falar aqui algumas questões que são bem importantes. De fato, vieses inconscientes nada mais é do que construção social. Construção social estabeleceu que o lugar de mulher é em um determinado lugar. A construção social estabeleceu que as mulheres sentam de perninha fechada, falam com um tom de voz mais baixo, são sempre elogiadas por sua beleza e não por sua potência e competência e por inteligência. Isso é construção social. Mudar essas construções sociais, você mesmo deu um exemplo de alguém te ligar e não achar que a voz feminina é uma voz técnica, é um processo que a gente está vivendo. A gente está no meio desse processo. Essa conversa que a gente tem aqui hoje é exatamente por essa questão, porque nós temos baixa representatividade feminina nos ambientes de poder. Principalmente a gente falando hoje especificamente das áreas de tecnologia. A gente tem pouquíssimas mulheres, como a própria Alessandra, acho que começou a falar, né, que além da liderança em geral, nós temos uma dificuldade muito grande de mulheres em áreas de tecnologia. Isso não significa, se nós somos a maioria da população, então nós somos uma maioria que é minorizada. Ou seja, que é tratada de forma menor, é tratada como cidadã de segunda classe. É isso que é importante a gente colocar. E significa dizer que, se nós temos uma maioria e nós não estamos representadas em ambientes de poder, significa que nós não temos oportunidade, não porque nós não sejamos capazes, mas porque temos um ambiente que não proporciona essas oportunidades para a maioria das mulheres. Então, o desafio nosso é a gente trabalhar cada vez mais para que tenham mais mulheres, né, tendo essa maravilhosa imagem que a gente tem aqui. E é importante também a gente falar que isso não é uma briga por espaço de poder de mulheres versus homens. Quando a gente fala de inclusão, de diversidade, a gente fala de igualdade de oportunidades. Ou seja, a gente quer que todas as crianças, independente da mãe ser empoderada ou não ser empoderada, sejam educadas para que elas consigam, sim, ser o que elas quiserem. A gente não quer que as meninas não sejam elogiadas pela beleza, mas a gente quer que as meninas também sejam elogiadas pela inteligência. Então, acho que esse é um ponto importante. A gente não tem hoje uma realidade onde as mulheres sejam representadas nos ambientes de poder. Então, acho que esse é um ponto fundamental para a gente colocar e para a gente poder mostrar que tem outras oportunidades. Antes da gente ir para a próxima rodada, vou chamar o próximo vídeo que a Sheila vai colocar de uma outra participante, e aí já se prepara, meninas, que tem pergunta aqui que tá uma diversão só, hein? Vamos lá. Olá, meu nome é Andressa Beata e eu sou pecuarista aqui no Mato Grosso do Sul. É um prazer participar deste webinar do projeto Livecast do FutureCom, que mostra o papel da liderança feminina na tecnologia e em tantos outros setores. No agronegócio, esse papel vem crescendo ano a ano. E hoje, em média, 30% das propriedades rurais têm mulheres na gestão,
de acordo com a pesquisa da ABAG, a Associação Brasileira do Agronegócio. Nós temos trazido para o campo muito mais sensibilidade, mais capacitação, desenvolvimento para nossos colaboradores, uso de boas práticas de tecnologia, ponderando sempre com sustentabilidade. Afinal, nós sabemos que nós temos uma importante missão, a de alimentar o mundo. E para isso, nós precisamos usar da tecnologia nos nossos campos, nas pastagens, na genética, nos maquinários, para que nós consigamos cumpri-la. O Brasil vem se destacando no agronegócio com safras recordes, mesmo com a pandemia. E em julho, representou mais da metade das exportações. Muito ainda tem que ser feito para que o Brasil evolua e chegue como nós gostaríamos. Mas eu quero dizer para vocês que nós estamos no caminho. Por isso, mulheres, sintam-se orgulhosas do nosso agro brasileiro. E unidas, vamos sempre produzir mais e melhor. Desejo muito sucesso para vocês que estão participando deste importante debate. Sintam-se abraçadas. Obrigada. De chapéu, e tem uma hora que passa, os passarinhos ficam cantando, é vontade da gente estar lá, né? Acho super bacana. Eu não vou seguir a sequência só que eu tenho aqui no meu roteirinho das minhas perguntas, porque tem perguntas chegando aqui, então eu vou emendar as coisas, mudar um pouquinho a ordem. E eu queria que vocês, meninas, se quiserem, por exemplo, uma terminou de falar, se vocês quiserem complementar a fala, quiserem pedir, só faz assim com a mão e a gente vai fazer desse papo render bastante. Carla, tem uma pergunta aqui de uma pessoa pedindo para você falar um pouquinho mais sobre o curso Tech gratuito da IBM. É a Patrícia Viana Queiroz, ela queria saber um pouquinho mais sobre esse projeto. Eu já emendo com as outras coisas, tá? Legal, Ana. E Patrícia, obrigada pela pergunta. Não sei se foi antes ou depois de eu falar, porque eu mencionei que é o OpenPTech, né, que é a plataforma gratuita que a gente tem, a plataforma digital para capacitação de alunos de 14 a 20 anos e educadores também, né? Se você quiser, Patrícia, mais informações, me busca no LinkedIn, a gente conversa, eu te apresento, mas sem dúvida nenhuma é muito legal, já disponível, como eu falei, em português, inglês e espanhol. E tem capacitação, tem uma jornada, né, em computação na nuvem, em inteligência artificial, segurança cibernética e todos aqueles outros programas de capacitação profissional que eu mencionei, de currículo, entrevistas. Então, sem dúvida nenhuma, é um programa muito bacana. A América Latina está usando muito fortemente e eu recomendo que vocês conheçam. E eu queria aproveitar e fazer um comentário com o que a Cadu falou no princípio, sobre a gente fazer a tecnologia ser mais consumível, né, pelas meninas. Eu acho até que a gente já avançou muito nessa direção, né? A IBM tem um programa que a gente chama de maratona, né? Que é para desenvolvedores de aplicações, aplicativos, em que a gente traduz de uma forma muito simples como se programar. Né? Então, tem exemplos que a gente, de mulheres, aqui no Brasil, ano passado, teve mais de 30 mil desenvolvedores que participaram, e mulheres que nunca foram da área de tecnologia. Eu também sou engenheira formada, mas mulheres que... Tem uma, por exemplo, que era uma psicóloga, falou, eu quero mudar, eu quero entrar nesse ramo de tecnologia. E entrou nessa maratona, participou e programa. Quer dizer, é muito simples. Hoje em dia, não existe mais esse mistério todo, né? Eu acho que a gente já avançou tanto nessa direção que é um convite. A gente está abraçando realmente. Então, e eu convido a todas as mulheres a participarem, porque não tem mais mistério hoje em dia. Que coisa boa, Carla. Se você puder, durante a nossa conversa, colocar aqui no link para as pessoas o nome do programa, se você consegue colocar aqui no Perguntas e Respostas ou no chat, Carla. Com certeza. Eu acho que ajuda. Se vocês quiserem colocar, eu acho que é bem bacana essa conversa. Aproveitando que você está falando da atração de meninas, de como atrair, né? Tem uma outra pergunta aqui, falando como é que faz para atrair para os cursos. Eu acho que meio que você já respondeu isso, né, Carla? Tem bastante gente que quer. O desafio é como a gente trazer essas pessoas, né? Eu concordo, eu acho que eu já mencionei muito, mas é o engajamento, né? E a gente traduzir para a forma simples que está hoje em dia. Hoje em dia tudo são serviços muito
consumíveis, né? Então você não precisa mais ser um programador. Acabei de contar a história dessa psicóloga que ficou entre os finalistas, entre 30 mil desenvolvedores no Brasil. Então é um exemplo lindo, que você não precisa ter um passado de tecnologia, não precisa ter um presente, você precisa se engajar, precisa conhecer, e tem muita coisa aí disponível. Então eu acho que é o engajamento, né? A gente realmente se fazer acessível, se colocar disponível e uma mulher ajudar a outra a conhecer os caminhos e participar. E não ter medo de errar, né? A Sônia falou muito disso também. Não ter medo de errar. Esse modo ágil que a gente está trabalhando hoje em dia, né? Testar, falhou, vai para o próximo, testou, falhou, vai para o próximo. E é essa conscientização que a gente tem que ter e usar isso em toda a comunidade. Acho muito legal, eu acho que casa também, Carla, com um pouco do que a Sônia falou da questão da autoconfiança, né, de ir para frente. Eu queria perguntar para a Alessandra também. Alessandra, todo mundo fala da questão da autoconfiança feminina, né, que a gente, como a sociedade constrói esse modelo de mulher tem que fazer isso, mulher tem que fazer aquilo. Como é que a gente faz, Alessandra, para trabalhar mais essa autoconfiança? Na rede Mulher Empreendedora, em todos os nossos programas, a gente não ensina só as ferramentas, a gente começa todos os programas falando de autoconhecimento, autoconfiança e de soft skills, que a gente chama. Porque a gente acredita que se você trabalhar primeiro os soft skills, os hard skills são mais fáceis. Talvez por isso, Carla, a psicóloga está bem resolvida, ela vai lá e vai fazer. Adorei esse exemplo. Queria que a Alessandra também falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa questão da autoconfiança, né? Obrigada, Ana. Eu acho que você tocou no ponto-chave, na palavra-chave, que a autoconfiança começa com autoconhecimento, né? Então, você olhar para você mesmo e ver todas essas potencialidades. E é um pouco do arriscar também, do testar. E nessa questão de autoconfiança, talvez dos elementos dessa busca, que pelo menos no meu caso faz sentido, é você buscar nessa trajetória aliados também, né? Que através tem pessoas muitas vezes que já passaram por situações que você ainda não passou, tem pessoas que estão numa posição mais privilegiada ou mesmo de poder e podem ajudar a fazer com que a sua voz seja mais ouvida ou que você se sinta mais inserido. Então acho que esse processo de autoconfiança, primeiro tem um lado que eu acho que é muito pessoal mesmo, de uma jornada de autoconhecimento, mas também você pode se valer de ferramentas externas, né? Como eu estou falando, de aliados que possam te ajudar a construir essa autoconfiança. E, de novo, você mesmo respondeu de uma certa forma ao dizer, é testar, não deu certo, é testar de novo, é persistir, eu acho que também passa por um processo de manter os seus valores, ser autêntico. Cada um é de uma determinada forma, cada um tem o seu estilo. Então, na medida em que a gente pensa na diversidade, não só como respeitar a diferença do outro, mas valorizar a diferença do outro, porque é dessa soma que a gente vai construindo melhorias, processos melhores, soluções melhores, produtos melhores. Então, eu sempre vejo, de novo, isso como uma jornada. No meu caso pessoal, eu acho que talvez, né, tenha sido privilegiada de estar numa família em que a minha mãe foi uma pessoa que desde que eu era muito pequena sempre falou, ninguém sabe tudo e ninguém é bom em tudo. Cada um tem essas diferentes habilidades e se a gente pudesse juntar e somar essas diferentes habilidades, a gente vai conseguir construir alguma coisa juntos. E eu também tive um he for she, eu brinco na minha vida, que meu primeiro he for she foi meu pai, que foi aquela pessoa que falou assim, vai lá e faz. Se vira, vai lá, você consegue, caiu, levanta, cansou, descansa. Então, e para aqueles que às vezes não têm essa mesma oportunidade ou essa mesma, não estiverem inseridos nesse mesmo ambiente, buscar uma rede. Tem tantos movimentos, você mesmo falou, você tem a rede de mulheres empreendedoras, às vezes dentro das próprias empresas você tem os processos de mentoria, você tem essa figura do aliado que pode ser uma mulher, pode ser um homem, buscar essa ajuda. Se não está dentro de você, se você não teve essas ferramentas como oportunidade de vida, não ache que acabou, que não tem outra solução, sempre tem solução, sempre é tempo. Dá tempo da gente construir essa autoconfiança, dá tempo de se conhecer melhor, dá tempo de aprender. É só estar aberto.
e buscar essas alternativas aí fora. E eu acho que essa rede de mulheres pode fazer isso. E tem muitos homens aí também que têm feito um papel lindo ajudando a construir a autoestima de muitas mulheres. Eu adorei, Alessandra, realmente ter gente he for she, buscar, né, os seus caminhos, eu acho que é super importante o que você colocou. A gente não faz nada sozinho, né, a gente tem que realmente contar com pessoas e com redes de apoio, como eu falei da Rede Mulher Empreendedora, mas tem várias outras iniciativas, mas é muito importante a gente pedir ajuda, porque às vezes a gente tem vergonha de pedir ajuda. Eu acho fundamental. Eu, na minha vida, na minha carreira, tive muita gente que me ajudou. E eu acho isso importante, a gente deixar claro que pedir ajuda não é uma fraqueza. Pedir ajuda é simplesmente você trabalhar o seu desenvolvimento. E aí, queria passar para a Cadu, que a Cadu também queria fazer um comentário da outra conversa, né, Cadu? E também queria que você comentasse também essa questão da autoconfiança, do buscar redes de relacionamento, do trabalhar a questão do networking, o quanto isso é fundamental, mas não aquele networking simples, um networking de construção de laços, que eu acho que isso também é bem importante. Sim. Bom, o assunto é fascinante. Eu acho que nós aqui, nós estamos tendo uma oportunidade de falar de alguma coisa que a gente acredita, né? Que a gente faz de coração. Então, realmente é muito gratificante. E quando eu estou falando de autoconfiança, a gente tem lá na Oracle, eu lidero a comunidade que a gente chama do Oracle Women Leadership. Então, quando a gente está falando de procurar ajuda, muitas vezes a ajuda está dentro da própria empresa que a gente trabalha. Às vezes, tá? Não sempre, porque eu acho que você encarar a inclusão das pessoas de frente, a gente nunca vai dar um passo significativo se a gente achar que a inclusão vai acontecer de forma orgânica e natural. Não vai. Então, isso de buscar ajuda serve também para as empresas, tá? Então, eu acho que uma das coisas fundamentais que a gente fez, porque a gente estava tentando fazer, foi trazer uma pessoa que respira diversidade e inclusão. Então, uma das vagas, ao invés de a gente trazer uma pessoa que ia ser um business partner de recursos humanos para alguma linha de negócio, nós trouxemos uma pessoa que tinha uma empresa focada em diversidade, porque a gente realmente entendia que não dava para a gente seguir esperando que isso acontecesse naturalmente. Nós não conhecemos. É muito difícil a gente sentir o que o outro sente, tá? Então, eu faço assim, realmente o que vocês colocaram, o que a Alessandra colocou sobre a parte de autoconfiança, é tentar, é usar, é se autoconhecer, tá? E aí, outro dia nós fizemos até uma pesquisa, porque a comunidade do UOL, né, o Oracle Women's Leadership, a gente faz muitas atividades, cafés virtuais, a gente cria um espaço seguro para dar protagonismo para a mulher. E isso está funcionando de uma forma tão interessante que a gente não tem medo de falhar, a gente não tem medo de ser julgado, a gente se sente bem por ter tentado, entendeu? E isso, você suportar, você ter aquele suporte coletivo, realmente, os homens começam a olhar para a gente e eles não conseguem ficar de fora, entendeu? E só que só a gente mesmo, assim, a forma como a gente se suporta, a forma como a gente se ajuda. A gente fez um projeto outro dia falando, a gente lê um livro, assim, vamos fazer uma mentoria, mas meio speed, meio rápida. Vamos fazer para 49 mulheres, porque eram 7 competências a serem tratadas, o número 7 foi se convertendo, e no final das contas não deu para a gente manter as 49 mulheres. Na primeira rodada foram 115 mulheres que se inscreveram, e foram 15 mentoras, e agora a gente está preparando o próximo e a gente vai tentar fazer isso a cada 2 meses, porque essa história da ajuda é real, é real. Quando você levantar a mão, você vai ver que tem um monte de pessoas que estão na mesma situação que você e um monte de outras que superaram aquilo.
entendeu? É muito, assim, assino embaixo de tudo que vocês estão falando. Que bom, estou muito feliz de estar aqui compartilhando isso. E eu pedi para falar de uma pergunta que eu vi que a Edilene fez, sobre, ela já está na área técnica, tem mais de 50 anos, e que talvez seja tarde para ela começar a aprender coisas novas. Eu comentei sobre o projeto do Genoa, onde a gente foi até a periferia mesmo de São Paulo para trazer pessoas, porque a gente acredita que a diferença de perspectiva e de experiência de vida efetivamente é o melhor para nós como empresa, e a gente tem responsabilidade nisso na transformação do mundo. Nós resolvemos fazer o mesmo programa para fazer a capacitação e a treinamento de pessoas com mais de 50 anos. Na primeira turma, já foram 163 pessoas que se inscreveram, até funcionários da própria Oracle. E a motivação é enorme. Não existe, na verdade, não existe passou o tempo. Na verdade, muitas vezes, a oportunidade é aquilo que você está pensando, aquilo que você está querendo fazer, é o que você tem que fazer e você tem que começar de algum ponto. De repente, isso se transforma também numa coisa muito importante. E cada um tem o seu tempo. Hoje, eu acho que a gente convive com a diferença de gerações de uma forma, se está longe do ideal, ela é uma delícia. Ela é muito melhor do que ela já era. E, assim, é muito interessante que eu também estou me dando conta que tem millennials que são super estruturados e não conseguem se encaixar naquilo que classificaram para a geração dele. Não, eu não sou assim. Então, essa individualidade, volto a dizer, não vale nada, não vale a pena a gente classificar nada, não vale a pena a gente massificar nada. Cada um tem o seu tempo. Agora, as oportunidades existem. Então, Edilene, sim, isso que eu estou te falando desse programa da Oracle, você já é da área técnica, entendeu? Eu tenho certeza que existe um caminho. Existem cursos mais rápidos, existem cursos mais interessantes, mas não existe o tempo passou. Isso realmente não existe. É muito bacana, Cadu, o que você está falando, porque, assim, nós estamos falando de inclusão, diversidade, e inclusão e diversidade não tem que ter idade, né? Não tem que ter limitação, e para conhecimento, nenhuma limitação. E adorei que você comentou da questão da criação de uma área de diversidade e inclusão na Oracle, que deve ser a Dani Botaro, maravilhosa, que acabou de colocar aqui o site sobre a Bolsa de Estudos para os 50 mais. Obrigada, que é Dani. Maravilhosa, super incrível, então acho bem importante. Tá difícil, porque nós temos só mais 25 minutos e tem várias perguntas aqui. Eu só queria colocar uma pergunta que eu achei muito interessante também. O Edgar, ele coloca assim, olha, Edgar Miguel, considerando que são muitas razões para fazerem algumas mulheres alcançarem posições como as de vocês, né? Esse painel luxuoso, quais as características para todas vocês que vocês acham no âmbito pessoal que vocês têm ou que devem adquirir para chegar nesse sucesso? E aí eu faço uma complementação na pergunta do Edgar. Sucesso é uma medida pessoal, é individual, né? Uma pessoa pode ter sucesso querendo ser uma analista, não tem problema nenhum, porque é uma medida muito individual. Mas considerando a perspectiva de sucesso que o Edgar comentou, eu queria que vocês falassem sobre isso, o que vocês acham que são as características. Vou começar pela Sônia, mas eu queria que todas vocês contribuíssem, porque eu acho muito importante, e acho importante porque tem muitas meninas, né, acompanhando a gente aqui na conversa. Eu acho bacana a gente falar sobre isso. O que vocês acham que é fundamental para essa trajetória, para essa jornada de sucesso, só fazendo o disclaimer que sucesso é uma medida individual. Sônia, começa para a gente? Vamos lá.
Eu acho, então, vou trocar isso do sucesso por ir sempre avante, né? E às vezes no avante você anda de lado, você tem que dar um passo atrás para dar dois para frente, mas o importante é não parar. Que nem eu digo, não se convencer com as nossas quedas, nós vamos cair várias vezes, porque faz parte da vida, se nós só acertássemos, seríamos pessoas intoleráveis, né? Isso nos estragaria também. Então, assim, a gente acerta e a gente erra, mas o importante é não parar. O importante é não deixar ninguém convencer a gente de que a gente não pode. E eu percebi também uma coisa muito interessante, a gente se permitir mudar, né? Hoje em dia fala-se muito de gerenciamento da mudança, assim, mas na verdade, quanto mais rápido a gente se adaptar, mais rápido, menos a gente vai sofrer e mais rapidamente a gente vai conseguir se ajustar. Legal. O Stephen Hawking aconteceu isso, ele falava que o mais inteligente não era aquele que sabia mais, mas aquele que mais rapidamente se adequava à sua realidade, e ele teve, né, uma doença muito jovem, e se adequou a ela e foi uma pessoa de grande notoriedade na área que ele se propôs. Então, eu acredito assim, se permitir mudar. Então, a gente tem uma opinião, aí as pessoas dizem, quem diria que você ia fazer isso? E aí, dali a alguns anos, você faz isso, né? Então, assim, não ter vergonha, não ter medo de mudar, dar risada dos seus erros, ser uma pessoa, assim, positiva. Eu acho que isso que... E, na verdade, tentar pensar que a gente pode ter vários erros, e realmente a gente, e os homens também têm muitas qualidades, né? Mas a gente deve imitar as boas qualidades. Eu vejo que no começo dessa luta da mulher pelo feminismo, ela começou a imitar as péssimas qualidades dos homens, né? A agressividade, deixar assim, então para você ser uma pessoa de destaque, você tinha que nem os outros, né? Ser muito duro, não dar risada. Uma vez, uma pessoa virou para mim na reunião e falou assim, você sorri muito. Eu falei, mas assim, mas precisa ser mais dura, falar mais grosso com os outros para eles te respeitarem mais. Não, já foi essa, né? A gente pode ser muito gentil, acho que as empresas precisam de gentileza, isso as mulheres podem trazer muito. A gente precisa dessa garra, não precisa ser agressivo para ser uma pessoa de sucesso, né? E uma coisa muito legal também, que o nosso CEO falou ainda essa semana, que é preciso que as empresas tragam também um ambiente psicologicamente seguro, né? Que as pessoas tenham coragem de se colocar do jeito que elas são, não precisa ficar imitando os outros, né? Fazer de conta das coisas que elas não só porque aquele quadradinho Então, cada um contribuir, mas também que tenha um bom senso. Eu acho que esse negócio da internet hoje em dia é muito perigoso, as pessoas não se preocuparam como aprender a se comportar na internet, né? Antigamente as pessoas aprendiam como se colocar na mesa, como se colocar numa festa, na internet ninguém ensinou, né? Então, às vezes existem alguns abusos. É só uma questão de perceber que não deu certo, dá um passo para trás, retoma e vamos em frente. Então, nunca desistir. Sônia, obrigada pela sua contribuição. Meninas, nós temos mais, acho que uns 20 minutos, então eu vou pedir, por gentileza, para vocês colocarem. A Sônia falou das características de mudança, né, da pessoa ser flexível. Gentileza, para mim, tem que ser para todo mundo, né, para homens, mulheres, enfim, para todo mundo. Acho que todo mundo tem que ser gentil e ter um ambiente saudável. Que outras características vocês colocariam? Carla, Alessandra, Cadu, quem quer começar? A Carla já abriu ali o microfone, então vamos lá. Eu diria, e toca um pouco no que a Sônia falou, empatia, né? Eu acho que isso me ajudou muito na minha carreira, e até para montar os meus times, né? Pessoas que estivessem junto comigo e que quisessem abraçar minha causa, os meus objetivos e remar junto. A empatia, você olhar com os olhos dos outros, entender que ali tem uma pessoa, tem muito a ver com gentileza, mas eu acho que vai um pouquinho além disso e gera todo esse ambiente positivo. Muito bom, Carla. Alessandra? Eu queria também complementar, concordo com o que já foi falado, eu queria complementar com algumas coisas que eu acho que deram certo para mim também. A primeira delas é a autenticidade. Eu acho que a gente tem que ser o que a gente é.
Então, por isso, buscar trabalhar num lugar que tem a ver com seus valores, eu acho que faz muito sentido. Então, ser autêntica, ter uma abertura para aprendizado. Ninguém sabe tudo e a gente está aprendendo o tempo todo e o mundo está mudando muito rápido. Então, manter essa curiosidade, manter essa abertura para aprendizado e confiar que a gente pode aprender. A gente ainda não sabe. Tem uma frase da Carol Dweck que eu adoro, que é "We don't know yet". Né? Você botar aquele yet no finalzinho, que é a gente não sabe ainda. Você pode saber, você pode aprender. Então, para mim, é autenticidade, aprendizado. E eu queria tocar nesse ponto, além da gentileza e empatia, que eu acho muito importante, empatia principalmente, né? Nesse sentido de tentar se colocar no lugar do outro, que também está muito alinhado com compaixão, que é um pouquinho diferente, mas acho que está muito alinhado também. Eu queria colocar um último ponto dessa parte de segurança psicológica, que tem se falado muito. Tem um livro muito bacana da Amy Edmondson, que fala The Fearless Organization. E o que é essa segurança psicológica que é importante a gente criar nos times? Como é que a gente cria isso? Ela diz que quando você tem um time em que você tem um tempo de fala mais ou menos parecido para todo mundo, que é a oportunidade, então, de você se expressar. E uma escuta ostensiva, que não é o active listening que a gente fala muito, é mais do que isso, é o olho no olho, é o você fazer exatamente o que você está fazendo, Ana. Você está me ouvindo, ó, você está você está demonstrando ostensivamente que você está me ouvindo. Esses são duas características e dois comportamentos que trazem essa segurança psicológica e fazem com que a pessoa se sinta incluída. Então, ela pode ser ela mesma, ela pode se revelar, ela pode contribuir com as ideias dela, não tem medo de ser julgada. Então, isso é muito importante para gerar, inclusive, times de alta performance. Era com isso que eu queria encerrar. Nossa, gente, eu não sei vocês, assim, o nível de aprendizado tá uma loucura. Cadu, vamos lá, e depois eu vou passar o vídeo. Tá ok. Olha, a primeira coisa é agradecer a pergunta aí do Edgar Miguel, né? Que vai fechar, eu acho que vai fechar com chave de ouro o nosso evento. E não pensei muito se isso me trouxe até aqui, mas eu tenho alguma coisa que para mim é muito forte na minha vida. Eu só posso mudar a mim mesma, né? E então o destino que eu quero ter, o futuro que eu quero ter, sou eu que decido. E se o ambiente não era muito seguro, o ambiente era hostil, eu só posso mudar a mim mesma. Eu não posso terceirizar a responsabilidade de eu ser feliz ou não. Tá? Então, invista no seu autoconhecimento. Quando você tiver alguma coisa que não aconteceu do jeito que você esperava, repense como pode ser feito diferente, ou repense se a sua decisão de fazer aquilo foi a melhor, mas está na sua mão. Isso é uma liberdade maravilhosa, saber que você é que define como vai ser a sua vida. Isso é maravilhoso. E a outra coisa é que, eu não sei, mas muito provavelmente com esse nome, né, o Edgar Miguel, eu tive um professor na faculdade que é a nossa inspiração até hoje, e ele nos propunha desafios, e eu tenho uma pergunta que eu sempre faço para mim: por que não? O que me impede de tentar? Por que não? Qual a falha? O que vai acontecer se tudo falhar? E com isso a gente vai aprendendo, arriscando e adquirindo autoconfiança. Queria fechar com isso. Incrível. Gente, não acabou não, temos mais 15 minutos. Fica todo mundo aí que vou tentar organizar aqui as perguntas que estão chegando. Enquanto eu organizo a próxima rodada de perguntas, estou até sem fôlego de tanta informação que essa mulherada está contribuindo aqui com a gente. Vamos passar o último vídeo da nossa última participante que não pôde estar com a gente. Olá, eu sou a Araceli Silveira, vice-presidente de marketing da Informa Markets Brasil, e é um prazer muito grande poder participar desse webinar do projeto Livecast do FutureCom. É um livecast que se propõe a mostrar o papel da liderança feminina na tecnologia e em tantos outros setores. Durante minha carreira, eu tenho liderado times e empresas implementando processos e novas ideias nas áreas de marketing, transformação digital e vendas. Em 2004, quando eu entrei para a indústria de eventos, eu comecei a construir experiências e relacionamentos em diversos segmentos de mercado, focados na geração de negócios B2B principalmente.
Aqui na Informa Markets, o nosso propósito é vender mais do que metros quadrados no pavilhão, área de exposição, ou patrocínios. Ao longo do ano, vimos o quanto a tecnologia e a inovação transformaram os negócios em experiências, os clientes em parceiros e, por que não, os contratos em relacionamentos. E dentro desse cenário, a tecnologia tem sido fundamental. Eu também tenho visto a presença feminina ser cada vez mais frequente nos eventos e nos cargos de liderança desse setor. Nós mulheres conquistamos muito mais do que empregos, profissões. Nós passamos a ser referência e a colaborar com vários tipos de mudanças nas organizações. Nossa, muito bacana. Eu estou aqui vendo as perguntas e acho que deveria ter, vou pedir para a Ana Caparrós, no próximo painel, a gente colocar umas 3 horas de conversa entre nós, que eu acho que vai ser tranquilo da gente colocar aqui as informações. Mas caminhando mais para o final, tem um ponto aqui, eu acho que foi a Ruth que colocou, eu achei bem importante a colocação dela. Quais são as ações e intenções que as líderes têm praticado para o crescimento de mulheres negras em liderança e tecnologia? A gente falou aqui de mulheres 50+, mulheres maduras, mas quando a gente fala de mulheres, a gente fala de todas as mulheres, né? Então, acho que a gente tem que, na sua pluralidade, a gente tem que falar de mulheres trans. Ó, o carro do ovo está passando aqui na minha rua, tá? Então, vocês estão ouvindo também. A gente tem que falar de mulheres negras, falar de mulheres trans, de mulheres maduras, de todas as mulheres. Quando a gente está falando de diversidade, a gente tem que ampliar esse conceito. Então, eu queria que vocês falassem, né, o que a gente poderia fazer para incluir as mulheres em toda a sua pluralidade, né? Então, acho que se a Cadu quiser começar, depois eu vou para a Carla, a Alessandra e a Sônia, e a gente vai caminhando para as considerações. Eu estou rindo com as pessoas falando que vão comprar o ovo. Tá tudo certo, gente. Eu quero responder, sim, porque tem alguma coisa que também eu acho que foi uma experiência, foi um aprendizado com a vinda da Dani. E muito do Galvão também, que está liderando a Oracle do Brasil, é uma pessoa de 37 anos, com quem eu me dou muito, muito bem, que eu admiro muito. A gente está falando de pluralidade, de complementaridade. A gente tem que deixar as pessoas realmente terem voz e dizerem o que é melhor para elas. Então, quando a gente está falando da inclusão das mulheres negras, dos negros em geral, eu acho que assim, tem muito espaço para homem e mulher negro no mercado de trabalho, em posições de liderança. E para a gente duas coisas têm sido muito importantes. Dentro da diversidade, a gente ter um comitê sobre a parte de raça e etnia e a gente efetivamente ter a liderança de uma mulher negra nesse grupo, porque a perspectiva é diferente. Então, a gente tem que dar voz e todo o apoio para que eu acho que ainda os poucos representantes negros que a gente tem dentro das nossas empresas tenham voz e ganhem importância da voz deles. Eu tenho certeza que isso é importante. E a outra coisa, como empresa, a gente tem que efetivamente estar próximo de tudo que acontece no mercado para aumentar a capacitação e as oportunidades para os negros. Então, a gente tem que estar presente em feiras de emprego, em dar capacitação. A gente tem que estar próximo deles para saber como a gente se junta a eles. Tá? Então, acho que essas duas coisas são fundamentais. Bem rapidinho, alguém mais quer colocar sobre esse ponto? Senão eu vou pedir a Alessandra. Vai, Alessandra. Eu queria falar rapidinho, porque eu acho que é uma jornada de aprendizado, porque a gente olha hoje para as empresas e olha para a Microsoft, a gente está muito longe de ter a representatividade que precisa ter. E por mais que você se valha de algumas ferramentas, como a gente tem se valido, dos aliados, enfim, de buscar ampliar a nossa procura em faculdades que não são as tradicionais que a gente procurava, fazer associações com Zumbi dos Palmares,
estar mais próximo de todas essas instituições, ou chamar negros, mulheres e homens para falarem, compartilharem suas visões e perspectivas, a gente está longe e tá longe do cenário que a gente precisa ter para realmente essa voz ser ouvida e dessa representatividade que a gente está falando. No caso da Microsoft, como a gente percebeu também que precisava aprender muito e a gente está distante do ideal, a gente contratou, a gente está se valendo agora a gente pediu ajuda. Sabe aquela coisa que a gente estava falando de pedir ajuda? Microsoft levantou a mão e falou assim, preciso de ajuda aqui. Estamos contratando uma consultoria mais diversidade esse ano, investindo mesmo para entender aonde estão os negros no mercado, por que os negros às vezes não se consideram, olham para dentro da Microsoft e talvez falem assim, nossa, aquele lugar não é para mim, e aí a gente tem que fazer alguma coisa porque esse lugar é para todo mundo, se a gente quer um lugar de inclusão mesmo real e de diversidade. Então eu acho que na perspectiva da Microsoft é aprendizado. Pedimos ajuda, estamos aprendendo e queremos mudar esse cenário. Acho lindo, Alessandra, porque realmente o processo é esse, né? A gente tem que entender que a gente precisa desenvolver. A Carla quer falar, porque eu ainda quero, antes da gente encerrar, eu pedi para vocês, cada uma de vocês, um minutinho final para uma pergunta final, tá? Então, vamos acelerar. Eu acho que as duas fizeram excelentes pontos. A Cadu com ponto de interno, a gente precisa de um movimento interno muito grande para garantir que as que já estão cresçam, mas é fundamental começar lá de trás. Né? Tudo que a gente está fazendo em educação, em trazer mulheres em STEM, garantir que a gente esteja ampliando para as mulheres negras também. Então, é olhar o dentro para crescer, mas começar lá atrás com o processo de educação. Nossa, fundamental. Fundamental. Estão preparadas? Sônia quer falar alguma coisa? Eu posso ir para a pergunta final de vocês? Porque eu sei que a gente tem um tempo aqui, vai terminar às 5h30. Vamos em frente. Oi? Vamos em frente. Vamos em frente. Eu queria perguntar para cada uma de vocês, além de... Vocês vão ter 1 minuto cada uma para dar a mensagem final. Olha o desafio, meninas. Capacidade de síntese para dar a mensagem final e para falar na perspectiva de vocês, né, como é que vocês estão vivendo esse momento. Nós não podemos ignorar que a gente está no meio de uma pandemia, que as mulheres foram as mais afetadas por essa pandemia. A sociedade como um todo, mas as mulheres, por conta da questão do cuidado doméstico, cuidado com a família, com toda essa situação que a gente está vivendo, eu queria que vocês dessem essa perspectiva na visão de vocês e encerrassem dando uma mensagem para essas pessoas todas que estão aqui acompanhando esse painel riquíssimo. Então, acho que vamos começar pela Sônia, né? E aí depois eu vou para frente. Bom, a pandemia, na verdade, ela é algo democrático, né? Então, ela é para todos. É claro que todos que estão com a comida na geladeira estão mais tranquilos do que aqueles que não têm e que não pode fazer quarentena porque não tem. Mas, enfim, eu achei que, no final das contas, a quarentena trouxe muito à luz da sociedade que talvez as tarefas dentro do lar não fossem equivalentes, né? No meu caso, eu sou privilegiada, como eu já falei, meu marido pediu demissão para ir comigo, para morar fora e desenvolver minha carreira. Então, ele abdicou da dele para desenvolver a minha. Acho que poucas pessoas fariam isso. No caso aqui na pandemia também, ele resolveu assumir o fogão, que eu achei maravilhoso. Então, a gente conseguiu, de uma certa maneira, dividir também aqui as tarefas, falar também com os filhos, cada um vai arrumando suas coisas, e eu aproveitei, agora que não tinha esse trânsito todo, vai para lá, vai para cá, eu pensei, o que eu vou fazer com esse tempo? Porque tempo dá, tempo gasto. Né? Então, realmente, eu resolvi pegar esse tempo para me dedicar, para aprender alguma coisa nova. Eu me encantei por meditação, já faz algum tempo que eu faço, fui estudar neurociências e continuo estudando isso, né? Então, assim, tudo vai complementando você. Então, esse é o recado da pandemia. E o outro que você pediu para a gente comentar? Dar uma mensagem final. A mensagem final. Certo. Bem rápido, porque então, estamos acabando. Tá. Meninas, escolham o que vocês querem e não desistam. E meninos, ajudem ao mundo ser melhor e que cada um possa ser o que ele quer ser, né? Na verdade, não tem que ser meninos contra meninas, somos todos juntos, né? Só por um momento histórico, os meninos estavam mais em destaque, mas eu acho que o destaque é pela vida, né? Vamos juntos, não temos que ser inimigos.
Muito obrigada, viu, Sônia? Um prazer. Carla, Obrigada. quer falar a sua? Sim, meu conselho não é conselho, né? É uma dica que eu uso muito, seja protagonista da sua carreira, né? Não deixe que ninguém dirija por você. Assuma seu papel, saiba o que você quer, tenha seus valores muito bem definidos e mantenha eles sempre muito ativos até o final. Então, sejam protagonistas. E da pandemia, eu acho que é como todo mundo aqui, né? Me virando, tenho 2 filhos aqui dentro de casa também, não sei cozinhar, meu marido também assume muito a cozinha, porque senão seria um desastre, mas a gente vai se virando e achando tempo para cuidar da gente, que eu acho que isso é super importante também. Fundamental, fundamental. Alessandra? Rapidinho também, vou começar pela pandemia. Acho que um verbo que que eu mais conjugo é improvisar nesse momento. Tentando dar um pouco de atenção aqui para o meu filho nas atividades. Eu sou mãe divorciada, tenho um filho pequeno, então ajudando um pouco nas atividades da escola. Também não sei cozinhar, não tenho a minha ajudante hoje mais em casa. Então a gente conta com a ajuda de, sabe, vai se virando, se adaptando. Então acho que improvisação, adaptação têm sido grandes aliadas minhas nessa pandemia. E a gente vai tirando aprendizados interessantes, vai abrindo mão, colocando coisa em perspectiva, coisas que eram tão importantes antes, ganham menos importância agora, enfim, mas de novo, eu acho que também é uma oportunidade de ver como é importante a colaboração, a gente continuar se ajudando. E aí a minha mensagem final é justamente nesse sentido. Eu acho que aqui é todo mundo junto, eu acho que a Sônia já falou. A gente precisa se complementar, eu fico muito com essa coisa que a minha mãe sempre me falou. Nós temos talentos diferentes, habilidades diferentes. Se a gente quer construir um mundo melhor, cada um tem um pedacinho para contribuir. E todo mundo é importante nessa construção. Não tem ninguém que não tenha papel. E além de encontrar o nosso propósito, ontem eu ouvi uma coisa que me marcou muito do Thiago Matos, eu não sei se vocês conhecem, ele veio falar no evento da Microsoft, e ele falou que também tão importante quanto o propósito, ou mais importante do que o propósito, é o legado. Então vamos pensar no legado que a gente quer deixar? Fundamental, adorei, Alessandra. Cadu? Sobre a pandemia, eu confesso para vocês que eu não consegui fazer nada novo, tá? Eu acho que todos os profissionais, o mercado de trabalho, todo mundo está tentando fazer algo mais, tentando mostrar que é útil, tentando mostrar que é produtivo para manter seu emprego, pensando na situação econômica. E assim foi. A agenda foi muito, muito, muito difícil no começo e eu tive que colocar em ação de novo aquilo que eu falei para vocês. Sou eu que tenho que colocar ordem nisso, dentro do possível. Então, eu estava tentando conseguir espaço para fazer o que eu já fazia, para conseguir voltar a fazer a meditação que eu queria fazer. Então, a pandemia, para mim, tem sido, de novo, se a comunicação dentro de casa não é boa, o que eu vou fazer para mudar? Aquilo que é recurso, né, recurso físico, se não é o suficiente, talvez eu não consiga mudar agora, mas o que eu posso fazer? Para quem eu posso pedir ajuda? Então, para mim, a pandemia me serviu para colocar e reforçar aquilo que eu acredito. E estou tentando ainda colocar tudo em ordem, mas está bem melhor hoje do que estava. E a mensagem final eu não quero colocar nada novo, eu quero só reforçar que vocês peguem os pontos principais daquilo que a gente falou hoje. A gente está aqui conversando, há um ano atrás, eu talvez não estivesse em condições de estar aqui conversando com vocês, mas eu fui dando um passinho por vez, tá? O assunto, nós temos o nosso espaço e cabe só a gente ocupar, nós mulheres. Então, deem um passinho por vez, se autoconheçam e saibam que vocês, todos que estão aqui presentes, podem fazer diferença nessa transformação do mundo para que ele seja um pouco melhor. E muito obrigada pela oportunidade, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Nossa, gente, que gostoso, obrigada, Cadu. Ainda temos um videozinho final, eu vou passar já a palavra para a Ana, minha xará Caparrós. Eu só queria, na verdade, agradecer, eu adorei essa conversa, foi uma conversa muito rica. Eu falo que a gente tem que sempre estar aberto, né, a ouvir, a aprender, aprendi muito com todas vocês. Fiquei muito feliz de poder mediar, de poder
conversar, né, como se eu estivesse na sala conversando com vocês. O que eu mais ouvi nessa pandemia, das quase 1 milhão de empreendedoras que participam da Rede Mulher Empreendedora, foi, assim, uma ansiedade do tipo, o que eu tenho que fazer agora, né? Porque os meus negócios estão numa situação ruim, o que eu faço? E eu tenho respondido para elas que mais importante do que elas saírem melhores da pandemia, elas têm que sair vivas da pandemia. Eu acho que esse é o objetivo máximo e principal de todos nós, né? Nós estamos numa situação, uma crise de saúde, econômica e tudo mais, mas o que eu tenho visto demais, acho muito importante, é mostrar a solidariedade das mulheres, a solidariedade do nosso país, né? As pessoas passaram a ser mais solidárias, a estarem mais próximas. A colaboração virou uma palavra que não era só uma palavra, mas uma palavra real, as pessoas estão colaborando. O que a gente está fazendo aqui é colaboração, eu acho fundamental, e os projetos que vocês colocaram aqui também essenciais. Então, acho que isso não é falar que foi bom da pandemia, mas acho que são consequências que são muito importantes. Então, Ana, muito obrigada pela oportunidade, me acompanhem nas redes sociais, eu estou por aí, um prazer enorme falar com todas vocês. E, Ana, a palavra é sua aí agora. Gente, eu estava aqui assim, ó, anotando já, segundo webinar Mulheres na Tecnologia. Já mandaram, todo mundo já mandou aqui deixar gravado. Sim, vai estar, isso mesmo, tá? Então, assim, Deus, antes de agradecer aqueles recadinhos, vocês viram que eu não saí daqui, eu não precisaria ficar aqui, mas eu quis, tá bom? Muito obrigada. Então, assim, ó, perdeu parte do webinar, teve gente que chegou porque estava em reunião, etc., quer rever, quer indicar, quer ver de novo, olha, a amiga perdeu, o pessoal da empresa, etc. Em breve estará disponível no nosso canal do YouTube, tá? Então siga FutureCom nas redes sociais, @FutureCom oficial. E então vai estar tudo lá disponível, tá bom? Quero dizer também para vocês já anotarem na agenda, mulheres maravilhosas aqui, ainda quem está nos acompanhando, que a gente vai ter no mês de outubro, de 26 a 30 de outubro, o FutureCom Digital Week, uma semana inteira de conteúdo, experiências e etc., tudo online, uma experiência incrível. E a gente tem o último vídeo. Ana Fontes, eu ia perguntar para você assim, né, já que todo mundo deu o seu recado final, você acabou dando o seu, que eu ia perguntar. E você, né, qual recado deixou mais do que vocês deixaram legados aqui para o nosso primeiro webinar, então eu agradeço do fundo do coração. Vamos ver aqui se a Sheila conseguiu o nosso último vídeo. Meninas, mulheres maravilhosas, só continuem, tá? Só continuem tudo, que foi incrível. Muitíssimo obrigada. Olá a todos! Será realizado o primeiro webinar de Mulheres na Tecnologia. E esse é um tema que eu agradeço muito a Livecast da FutureCom por esse projeto, porque é um tema que me interessa muito. Eu sou mulher dentro da empresa de tecnologia, eu sou diretora de inovação na Stefanini, e o interessante é que a gente, quando está falando de começar a escutar as vozes não escutadas, que normalmente foram dominadas por um ambiente masculino, significa que a gente está trazendo diversidade de pensamento. Diversidade de pensamento significa inovação. E de uma maneira tão interessante e complexa como a que a gente vive hoje, se reinventar é a única forma de sobreviver. Então, trazer a voz feminina em um mundo que normalmente a gente escutou vozes masculinas, só pode trazer ideias novas. Nos acompanhem. Eu acho que as mulheres, elas têm um papel fundamental, especialmente na liderança, para reinventar, para provocar, para fazer justamente esse questionamento sobre como se fazem as coisas até agora e como a gente pode trazer mais valor. Então, tudo que foi discutido até aqui, a gente termina com esse vídeo. Um beijo a todos vocês que ficaram conosco até agora e um beijo para vocês. Mulheres, muitíssimo obrigada. Obrigada, gente. Um prazer. Tchau, tchau. Prazer. Vou adicionar obrigada. todas vocês. Relacionamento, é isso aí. Obrigada. Beijo.